Existem algumas parábolas nos evangelhos que Jesus conta que elas particularmente me ensinam de forma muito mais profunda, muito mais incisiva, e muito mais impactante sobre o amor e a graça de Deus. É o caso dessa parábola de hoje. Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas 14, versículos 15 ao 24. Então, Lucas 14, versículo 15 ao 24. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. E ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Logo depois de Jesus dizer para o anfitrião desse banquete que ele está participando, que ele deveria convidar as pessoas pobres, as pessoas que não tinham como retribuir quando ele fosse dar um banquete, porque isso era a generosidade verdadeira, como nós vimos no devocional passado. Um dos que estavam à mesa com Jesus parece concordar com ele, porque ele vai dizer: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Mas essa concordância, ela é só uma concordância superficial. É porque aqui na fala dessa pessoa que estava à mesa com Jesus já está implícito aqui que, por exemplo, que ele acha que ele vai participar desse banquete, que ele acha que o lugar dele já está garantido nesse banquete, que ele já possui acesso a esse banquete no reino de Deus, apesar de a gente estar falando de um banquete cheio de fariseus e mestres da lei, apesar de então, nesse caso, ele não ter abandonado a sua autojustiça, ele não ter abandonado as suas obras, ele não ter confiado em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas mesmo assim, ele parece falar como se ele tivesse uma certeza de que ele participaria desse banquete do reino de Deus. E aí Jesus conta uma parábola de um homem que estava preparando um banquete e que convida muitas pessoas. E aqui, para vocês entenderem como funciona essa questão de convidar pessoas para um banquete, normalmente nessa época, quando uma pessoa ela tinha uma condição financeira melhor e ela ia dar um banquete, ela dava 2 avisos que esse banquete ia acontecer. Então ela pedia para primeiro o seu servo passar dias ou até semanas antes do banquete ia acontecer, avisando os convidados que o banquete ia acontecer e confirmando a presença desses convidados. E aí no horário que esse banquete estava pronto, depois que passassem os dias e tudo mais, no horário que esse banquete estivesse pronto, o convidado passava novamente na casa, o convidado não, o servo passava novamente na casa dos convidados, avisando: o banquete está pronto, aquele banquete que vocês confirmaram a presença, ele ficou pronto. E era assim naturalmente porque as pessoas nessa época elas não tinham calendário de porta ou mesmo relógio para saber de forma precisa o horário e a data das coisas. Então, normalmente se fazia esses 2 avisos e quem confirmava a presença nesse primeiro aviso que o servo dava, o servo, quando o banquete ficasse pronto, dias depois, quando o banquete estivesse pronto, o servo passava novamente na casa do convidado, avisando que o banquete estava pronto para ele ir para o banquete.
E era assim também porque não havia desperdício de comida nessa cultura. A gente está falando de uma cultura também que é muito escassa com relação a comidas e tudo mais. E pessoas que tinham condição financeira e que desperdiçavam comida eram muito mal vistos pelos seus parentes, pelos seus pares, pelos seus próximos, porque eram entendidos como maus administradores daquilo que eles tinham. Então as pessoas, quando iam fazer banquete, elas sempre se organizavam para não desperdiçar comida. Então acontece exatamente isso. O banquete está pronto e o servo desse senhor, desse homem que estava preparando o banquete, vai chamar os convidados e vai chamar exatamente essas pessoas que confirmaram no primeiro anúncio que o banquete ia acontecer. Só que essas pessoas que tinham confirmado, elas começam a dar desculpas que não podem ir. E todas as desculpas são desculpas esfarrapadas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Quem, em sã consciência, compra uma propriedade e só depois de comprar vai ver como ela é? Né? Ninguém faz isso. É uma desculpa esfarrapada. Assim como o segundo. Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Ninguém compra uma coisa para depois ver se ela funciona, se os bois são bons bois nesse caso, se eles são fortes e coisas do tipo. Ninguém faz esse tipo de coisa. Assim como o terceiro: acabo de me casar, por isso não posso ir. De fato, o casamento ele fazia com que fossem, por assim dizer, anulados as obrigações militares das pessoas quando elas casavam, mas não as obrigações sociais. O fato desse homem ter acabado de casar não o impede de nenhuma forma e nem culturalmente de ir nesse banquete também. É mais uma desculpa esfarrapada. E a reação do Senhor, quando o servo volta e relata isso, é de ficar irado, porque ele preparou uma quantidade imensa de comida nesse banquete e essa comida não iria ser comida. Os convidados não estavam vindos, então seria um desperdício imenso se ninguém comesse. E por isso, esse homem ele dá uma ordem muito interessante ao seu servo. Então o dono da casa, no versículo 21, irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Então ele fala para esse servo ir e procurar pessoas para trazer para o banquete. E ele disse assim, e aí no 22 o servo responde: disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Ou seja, o servo passou, pegou todo mundo, pegou os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, as pessoas que estavam na rua nesse momento, as pessoas em vulnerabilidade social, e levou para esse grande banquete. Só que ainda havia lugar. Então o Senhor disse ao servo, no 23, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Então o Senhor continua: se ainda há lugar, chame mais pessoas. A ideia dessa passagem é: chame todo mundo que você encontrar pelo caminho. Todos aqueles que você encontrar pelo caminho, chama. E a ideia aqui de obrigar, que vai falar também no versículo 23, obriga-os a entrar, não é num sentido de uma obrigação física, de pôr eles para dentro forçadamente, mas num sentido de persuasão. Persuada-os a entrar. Porque, nesse caso aqui, muitas pessoas poderiam se sentir indignas de participar de um grande banquete por causa das suas vestes, por causa da sua condição, da sua condição social, por causa dos seus problemas físicos, problemas psicológicos e coisas do tipo. Então a ideia é do servo convencer essas pessoas que se sentiriam indignas de participar, a participar desse grande banquete. Dizer: a condição social de vocês, o fato de vocês serem pobres, o fato de vocês estarem aqui na rua, o fato de vocês serem mancos, aleijados, cegos, isso não importa. Venham para o banquete. Venham para o banquete porque, no versículo 24, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Essa parábola é interessante porque Jesus diz que o reino de Deus é como se fosse esse banquete. A ideia é que esse banquete representa o reino de Deus. O homem que estava à mesa com Jesus, ele fala do reino de Deus como um banquete, e Jesus utiliza a parábola desse banquete para mostrar, para comparar o reino de Deus de fato
com um banquete. E aqui a gente tem a situação de dois grupos de pessoas, né? O primeiro grupo, ele parece inicialmente aceitar o convite que o reino de Deus faz para ele, o convite de se tornar um participante do reino de Deus, de participar do banquete que Deus oferece. Só que essas pessoas desanimam ou até mesmo abandonam o caminho durante o seu percurso. Muitos, por exemplo, eles não são necessariamente inimigos de Jesus, eles não são necessariamente contrários ao Evangelho, mas eles preferem muitas outras coisas. Eles preferem, há pessoas que preferem suas terras, há pessoas que preferem seus animais, há pessoas que preferem seu casamento sobre o reino de Deus, como é o caso desses 3 exemplos que Jesus dá nessa parábola. Esse é o primeiro caso de pessoas que aparece aqui. Mas a beleza que eu encontro nessa parábola é que o convite do reino de Deus, que Deus faz para o seu reino, é um convite amplo, amoroso e gracioso. O Senhor dessa parábola, que representa que Deus é o Senhor dessa parábola, ele chama os pobres, ele chama os aleijados, ele chama os mancos e os cegos para participar desse banquete. Ele diz para o seu servo convencer eles, persuadir eles a entrar em seu banquete. Aqueles que a sociedade dessa época rejeitava. Aqueles que a sociedade não dava bola, desprezava, tinha como amaldiçoados por Deus. Aqueles que ninguém se importava, Deus se importa. Deus se importa com aqueles que mais ninguém se importa. E esse é o grande ponto da parábola. Essa parábola é particularmente muito tocante para mim, porque muitas vezes eu me vejo como essas pessoas. Não um cego, um aleijado num sentido físico, mas num sentido espiritual. Como alguém que dá a Deus todos os motivos para Deus não me amar, para Deus me desprezar. Mas mesmo assim, Deus se importa comigo. Deus me ama e Deus ama as pessoas que a sociedade muitas vezes não importa, que a sociedade muitas vezes diz que não tem mais jeito, que não tem mais salvação. Deus convida a todos para participar do seu banquete. Essa parábola também me lembra de uma música que eu gosto muito, que chama Carbon Ribs, né? Costelas de Carbono, do John Mark Macmillan, e que vai falar um pouco sobre isso. E aí em uma parte da música, ele vai dizer assim: porque agora eu sou um homem morto, com um espírito que vive, nos confins dessas costelas de carbono. E um dia, quando eu estiver livre, eu me sentarei, o aleijado em sua mesa, o aleijado ao seu lado. Eu me sentarei ao seu lado. Que nós possamos nutrir essa esperança de que Deus é bom e de que Deus se importa conosco. Deus se importa com os cegos, com os mancos, com os aleijados, e não só aqueles fisicamente nessas condições, mas também espiritualmente nessas condições. Deus se importa com aqueles que as pessoas dizem que não tem mais jeito, com aqueles que as pessoas desprezam. Deus se importa com essas pessoas. Deus quer que essas pessoas sentem no seu banquete. Deus quer que aleijados e mancos e cegos sentem ao seu lado nesse grande banquete. Essa é a misericórdia e o amor de Deus que Jesus está falando através dessa parábola, e que nós possamos sempre nos lembrar disso, e que um dia, pela graça de Deus, possamos nós, cegos, aleijados e mancos, sentarmos no banquete de Deus. Deus abençoe e até o próximo devocional.